Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bom, aqui é um novo empreitada, né? Para o canal, enquanto eu vou aprendendo a lidar com o YouTube, e tô ainda editando vídeos de término do CADET, né? Já gravei tudo, mas eu tô editando. Alguns, na hora de renderizar, às vezes acontece de ter um problema, então tô tendo problema em terminar a série do CADET do mesa magnética, né? Mas vou colocando aqui para não ficar muito monótono, né? Eu vou iniciar aqui essa empreitada, né? Queria dizer que, assim, eu gosto mais, né? Realmente eu usaria modelos RC que eu gosto, mas são a série Mini, Micro, né? Ou modelos Park Flyers, né? Que são voadores de parque, né? Aviões levinhos, né? Pequenos, que você transporta facilmente. Vou em ambientes que com pouco espaço, que também não tem assim uma grande chance de causar danos a terceiro, né? Estou ainda no preliminar aqui, né? Imprimi essa planta aqui para fazer alguns esboços, né? Pensar aqui. Eu tô com a impressora aqui que imprime até A1, mas eu não consegui ainda resolver o software, né? E de edição, que eu preciso reescalonar essa planta, que ela vem em PDF, veja, mas perceba que ela tem essa margem aqui, né? Quando você imprime, se eu imprimir no A1 do jeito que ela está, ela não vai aproveitar toda a área do papel, né? Eu escolhi esse modelinho aqui, né? É um Forner RF4, né? Vou explicar o motivo, né? Eu quero trabalhar com esse avião aqui. Eu quero esse avião aqui seja um S. Espero que dê certo. Um S, né? Quero que ele seja um motoplanador. Qual que é o objetivo? É usar o motor para subir e tentar aproveitar, né? Ficar lá em cima, lá nas correntes termais, se possível, para voar o máximo de tempo possível. Outro detalhe também é que eu imaginei que essa planta aqui era uma planta para voo livre, mas não é. Então eu vou ter que modificá-la bastante, né? Desculpa a tremedeira que eu tô filmando e... Então vou modificar, mas eu adorei esse avião aqui, caiu meio que ali, eu achei ela aleatoriamente. Então eu vou ter que reduzir as dimensões aqui, como tá na legenda dela. Se eu não me engano, deixa eu ver se faz um foco aqui. Acredito que não vai dar para ler. Mas se eu não me engano são 72 polegadas, né? Acho que é 72 polegadas aqui, mas eu tinha feito os cálculos, dá mais ou menos 1,80 m. Mas eu não quero um avião de 1,80 m, que aí já fica... Mesmo sendo um avião de varetado, assim, fica difícil de transportar. Eu quero que seja bem levinho, eu quero que ele fique com uma asa de 1,20 m, 1,40 m. Eu só vou saber mesmo na hora que eu dimensionar no A1. Aí quando eu imprimir no A1, vai ser o tamanho que ficar lá e eu vou ter ideia de quais serão as dimensões exatas. Em detalhes que eu quero mostrar. Estou aqui com uma balancinha, né? O problema de fazer mini modelos é que se ele minis ou micro modelo ou modelos de parque, né, os Park Flyers, é que o peso é bastante significativo, né? Eu não tenho assim tô com a balancinha aqui, eu tenho alguns exemplos de eletrônicas aqui. Eu tive muitos minis modelos, já tive. Que eu desmontei e ficava, faz tempo que eu não vou, assim, então não uso. Eles vão ficando guardados, aí vai furando a entelagem, às vezes colocam uma coisa perto, quebra. Aí eu tava com 3 mini modelos aqui, eu tinha um Skylark de 60 e poucas gramas, um outro mini que era um Cessna Bulldog, não lembro qual era a envergadura, se era 80, era uma coisa assim. Eu lembro que com uma bateria que eu usava, L2S, e essa eletrônica, até a eletrônica tá aqui, ó. Eu usava esse motor nele, Sesc, uns servinhos daquele de 5 gramas, acho que esse aqui é de 5 gramas, ou 4 gramas, uma coisa assim, 5 gramas. Acho que vamos pesar, né, para ter uma... Aí a conversa fica mais interessante.
fazer ele com o negócio assim, mas não vai mesmo, né? Tá um pouquinho, o display tá manchado, caiu o epóxi. 4 gramas com os cabinhos, tá? Varia um pouco. Então, aí eu usava essa eletrônica, a eletrônica era bem pesada, usava uma bateria 2S. Mas dava pra voar tranquilo, né? Fazia voo de 10 minutos, 12. Mas aí o objetivo que é construir esse avião aqui. Tem alguns motores que eu posso escolher, tem um micro receptor aqui. Já fui longe pra caramba com esses receptores aqui, parece que não. Mas já fui longe, né? Não lembro qual é a recomendação de distância que eles usam. Esse receptor aqui acho que pesa... Aqui, quando vai fazer esse tipo de avião, cada grama conta, né? Eu sou péssimo, eu sempre estimo um peso no avião e nunca consigo atingir, né? Tem esses microreceptores aqui, tem alguma gama de servo. Esse aviãozinho aqui vai ser 3 canais. Uma coisa que eu percebi é que a incidência dele aqui tá legal, né? Geralmente quando eu converto aviões de voo livre para RC, eu tenho que modificar a incidência. O que eu vou alterar aqui nesse avião aqui será como eu vou diminuir a planta. Eu percebo que a asa aqui, ó, ela tem muitas nervuras, né? Muitos perfis, né? Então provavelmente eu vou retirar, ao intercalar eu vou retirar. Não acho que para as dimensões que eu vou construir precisa de toda essa estrutura, né? A fuselagem eu acredito que vou manter tudo, né? Aqui está a série de perfis. Legal que eu já mostro como que eu vou fazer, como eu faço os perfis da asa trapezoidal, né? Algumas pessoas têm dúvida. Não tem segredo, quando é avião pequeno assim, não é muito trabalhoso, não. Os perfizinhos de nada. Você faz em bloco e dificilmente você... Outra coisa que eu quero colocar aqui, ó, que as varetas mais finas de cacheta que eu tenho aqui, ó, são essas. Então eu acredito que vai ser ideal, apesar que a cacheta é muito bem densa, né? Pior que eu não tô com a escala aqui perto para ter uma dimensão. Eu acho que tem 3 milímetros por 4 milímetros. 0,4. Agora não tô lembrado agora de cabeça quanto que é. Tô falando bobagem aqui. Então era isso, tá? Mas enfim. Eu vou usar essa vareta de cacheta para construir a fuselagem. Vou continuar usando o sistema de mesa magnética. O canopy aqui é bem legal, desse avião, é grande, então quer dizer que dá para posicionar bem aqui a bateria, a eletrônica. O nariz aqui, ele tem essa... Aqui eu vou ter que fazer um sacrilégio, né? Eu não gosto dessas entradas de ar para refrigerar o motor aqui. Vai descaracterizar o modelo. Provavelmente eu vou fazer um nariz mais aerodinâmico, né? Entre aspas. Né? Para tirar esse... Vai ficar só essa parte aqui, né? Porque como eu quero voar ele com S, eu quero tentar que esse avião fique o mais leve possível. Eu quero uma aerodinâmica mais limpa, né? Bem mais limpa. Legal que também já dá para fazer eu vou mostrar como faz o canopy e o call aqui do motor, né? Essa proteção aqui, não sei se é a carlinga, né? A cabine, né? O vidro da cabine, aportuguesando, né? E aqui a proteção do motor, né? Eu gostei muito dessa planta, eu andei estudando ela, que é aqui também tem 3 vistas, né, dela, do avião, né? Um avião bem bonito. Gostei desse avião bastante. Não acho que assim de um nível de complexidade enorme. A maior dificuldade é conseguir manter leve, né? Fazer levinho. Eu vou usar o filme de entelagem convencional, então aqui é um pouquinho de eletrônica, as eletrônicas que sobraram aí, né? Outra coisa aqui, né? Eu tenho aqui alguns motores na verdade, motores que eu retiro de transformador para muitas vezes para rebobinar também o motor, né? Assim, eu rebobino para aplicação que é interessante. Eu achei que tem um diedro legal, né? Ó.
Eu sou meio que apaixonado por aviões 3 canais. Tem pessoal que gosta de voar 4 canais, eu gosto de avião 3 canais, por incrível que pareça. Então, eu estou fazendo aqui essa preliminar, né? Vou procurar agora a imagem do avião real, acho que esse avião existe. Para fazer o vídeo, colocar ali na thumbnail do vídeo, né? A minha bancada que tá bem bagunçada, né? Eu tô pensando aqui como eu executar isso. Nesse caso aqui eu tô muito enferrujado, faz tempo que eu não construo aviões pequenos, assim, leves. Eu meio que perdi um pouco a experiência, né? Faz tempo que eu não construo, então eu quero aproveitar esse eletrônico, como eu disse. E tem um avião que eu possa carregar facilmente, que eu use baterias baratas e simples, bateria de drone, aí eu tenho vou ter mais variedade em usar a bateria, não que a bateria seja um empecilho, né? Mas aí é facinho, você compra bateria de drone, na minha mente, essas baterias de 500, 400 mAh, 1S, se tudo der certo vai voar, senão vai ser um projeto fracassado. Mas aí com esse aqui, dependendo de eu ter êxito ou não nessa empreitada aqui, eu estou pensando em fazer um próximo curso, né, aí abordando mais detalhadamente, desde cálculo de carga alar, incidência, tentar fazer claro que para algum iniciante, né, pessoas que às vezes estão procurando material no aeromodelismo. Hoje em dia antigamente a gente pesquisava muito em fórum, conversava, né, entre os modelistas, mas aí a tecnologia vai mudando, a internet foi melhorando, todo mundo hoje em dia praticamente prefere aprender por vídeo ou ver vídeos do que pesquisar, né, em material impresso ou lista de discussão, né? E aí eu tenho uma sobra de material, eu acredito que eu vou conseguir, né, essa empreitadinha aqui. A fuselagem parece varietada, assim, vai ficar bem levinha, se eu não errar a mão. As coisas que eu já errei no passado foram o filme de entelar, né? O filme de entelar cobra bastante o filme transparente, né? Convencional. Não vou comprar existem filmes especiais para micro modelo, mas não vou gastar dinheiro com isso. O objetivo não é competir nem nada, é com um avião que eu consiga. Eu quero que fique o mais lento possível, que eu pudesse voar dentro de um ambiente fechado, um galpão, né? Que nem era antigamente no Ibirapuera, lá em São Paulo, onde tinha um indoor. Depois a gente não acabou lá, não sei, teve proibição e que reformaram lá o ginásio, né? E aí não tem mais, que eu saiba, não tem mais eventos indoor em São Paulo, né? E aí eu tenho um pouco de balsa aqui. Essa balsa aqui é nacional, é péssima qualidade, é pesada. Não é uma balsa boa, então eu vou ter que selecionar muito bem os perfis. Eu tenho que ver qual é a chapa mais fina que eu tenho ali. Vou ter que selecionar a chapa para fazer os perfis. Uma outra coisa também que eu quero abordar ali, ó. Você filma ali embaixo. Tem um pacote enrolado ali. Aquilo ali é folha de madeira, folha para móvel, essa que revistinha móvel. Eu vou usar a figueirinha branca, que é para fazer o light ply. Eu acredito que, né, vou ter que fazer aqui o light ply. Se eu achar que dá para fazer com a balsa, eu vou, né? Mas senão eu vou usar light ply vou fazer um light ply com aquela figueira branca, apesar que ela é pesada, ela é mais densa, né? O objetivo é tentar usar os materiais alternativos, dar dicas. Ainda não é um curso, não é um tutorial, um passo a passo. É que assim, siga que se você seguir a risca vai dar certo, né? Mas o objetivo aqui é também mostrar como usa a mesa magnética. Apesar que esse aqui não é o objetivo de vender, né? O outro lá de compartilhar o excedente do kit que eu construí, já fiz pelo Cadet. Isso aqui é para compartilhar com alguém que tem interesse, principalmente em português, né? Em passo a passo. E aqui nós iremos errar e aprender juntos, né? Uma das coisas que eu
Geralmente falhava miseravelmente nos meus mini modelos sem a linkagem. Você pensa que não, a linkagem pesa, o filme de entelagem também, você pensa que vai atingir o peso estimado e não encontra. E vai errando. Aqui e ali, quando você vê, você ultrapassou o peso que era para você ter um voo bem lento e com um motor e a eletrônica que você superestima. Aí às vezes você tem que colocar uma bateria mais overpowered, um motor mais potente, uma hélice, aí vira um pequeno míssil e não vira um avião de voo lento, né? Bom, eu vou terminar de procurar a imagem desse aviãozinho. Esse é o projeto. Agora à tarde tenho que baixar um programa para editar aqui e para poder imprimir a planta em A1, que a impressora só imprime no máximo em A1. Eu acredito que é um avião que vai ficar bem bonito se eu não cometer muitos erros, né? E grande abraço e até o próximo vídeo.